Olá, estimadíssimos senhores. Meu nome é Luiz Carlos. Alguns me chamam de Luiz Fabre, podem me chamar de Luiz. E estamos aqui iniciando um ciclo de aulas sobre preparação para a segunda fase, disponível em www.vamospassar.net, segunda fase do concurso da Magistratura do Trabalho. Então a gente vai ter uma sequência de videoaulas compostas por três partes. Uma parte introdutória, em que abordaremos aspectos gerais de preparação para a segunda fase. Uma parte em que trataremos das habilidades que são demandadas para aprovação numa segunda fase e como aperfeiçoá-las. E, finalmente, uma parte trazendo o perfil de questões e procederemos aqui à resolução de dezenas de questões. Essas duas primeiras partes tomarão de nós aproximadamente uma hora e meia de videoaulas, e essa terceira parte, que é o grosso desse nosso ciclo de videoaulas, tomará cerca de 8 horas e meia. A nossa pretensão é apresentarmos aqui um conteúdo bastante compactado, com duração de cerca de 10 horas de videoaulas. Então, comecemos falando dessa introdução para a segunda fase, né? As nossas videoaulas possuem uma duração aproximada de 30 minutos cada bloco. Às vezes a gente passa um pouquinho, às vezes encerra um pouquinho antes, né? Esse nosso capítulo de introdução, ele vem dividido aqui em 6 partes. Eu falarei sobre a organização dos estudos para a segunda fase. Tratarei das matrizes filosóficas da magistratura do trabalho, e isso é interessante para a gente identificar quem que o concurso aprova, quem que o concurso reprova. Depois falarei sobre uma visão emancipatória da magistratura do direito do trabalho, e isso é uma condição, conforme veremos, para a sua aprovação. Tratarei dos critérios de correção, falarei do método cartesiano, que é uma metodologia científica importante para você improvisar em questões discursivas, e tratarei do princípio da proporcionalidade, também um princípio que deve estar bastante presente, né, para provas discursivas. Bom, comecemos então falando sobre a organização para a segunda fase. Durante a primeira fase, preponderou amplamente o chamado estudo horizontal, o estudo de extensão. É aquele estudo que procura abranger a maior quantidade possível de itens do edital, sem tanta profundidade, porque você não tem todo o tempo do mundo, né, para uma preparação. E na primeira fase é isso que prepondera. Então você faz aquele estudo com base no estudo da lei, das súmulas, com base nos manuais referenciais de doutrina, como Godinho, como Bezerra Leite, etc., como Mauro Schiavi, conforme o autor de sua preferência, mas é aquele estudo com base nos manuais referenciais. Para a segunda fase, também será necessário intercalar com esse estudo horizontal um estudo vertical, um estudo de profundidade, que envolve leitura, estudo de obras, artigos, julgados de membros da banca, envolve realização de exercícios de simulados, envolve também o estudo de obras específicas, preferencialmente obras mais finas, né, para você conseguir dar conta, né, um manual específico sobre discriminação, um livro específico sobre algumas relações especiais de trabalho, algum aprofundamento em questões mais palpitantes e polêmicas, né? Esse é o estudo vertical ou estudo de profundidade. Mas você não deve abandonar o estudo de extensão, o estudo horizontal. Muito pelo contrário, eu acredito que ele continue sendo o estudo principal, porque é o estudo que vai te dar uma musculatura para você improvisar em questões imprevistas. A única certeza que a gente tem, a única coisa previsível
para uma prova de segunda fase é o imprevisto. Ou seja, por mais que antecipemos questões, haverá alguma questão ali que a gente vai ter que improvisar na hora, vai ter que desenvolver nossas próprias teorias na hora. E o estudo horizontal de extensão, ele proporciona a musculatura necessária para você embasar com metodologia científica as suas teorias improvisadas ali na hora da prova. Então você deve se ater ao estudo dos princípios, à natureza jurídica dos institutos, porque isso pode lhe auxiliar na resolução de problemas imprevisíveis. E fiquem tranquilos quanto a isso, tá? Todo mundo passa por essas questões imprevistas. O nosso curso ele trabalha com bastante exercício para que você se acostume com essa sensação de ter que improvisar, para que quando se depare com uma questão imprevisível na hora da prova, não seja a primeira vez em que isso está acontecendo, então você já vai saber lidar com aquela sensação, às vezes uma sensação de perplexidade. Com treino a gente domina a técnica de resolução dessas questões imprevisíveis também. Eu organizo o meu estudo numa escala 4x3. Numa semana de 7 dias, né? 4 dias dedicado a estudo horizontal, a leitura dos manuais referenciais padrão, e 3 dias dedicados a esse estudo de profundidade. Se você tiver bastante avançado no estudo de extensão, talvez possa inverter, né? Estude 3 dias de estudo horizontal, com 4 dias de estudo vertical. Mas é importante que seu estudo contemple ambas as metodologias de estudo. E por falar de metodologia de estudo, a minha metodologia preferencial, indubitavelmente, é a metodologia escrita. Além dos exercícios, eu faço resumos das obras doutrinárias. E depois faço resumo do resumo, resumo do resumo do resumo, até conseguir sintetizar tudo naquilo que eu chamo de deíticos ou mapas mentais ou processos mnemônicos. Você resume tanto que chega a extrair a extrema síntese dos diversos institutos, né? Até sínteses complexas, como características dos direitos fundamentais. Fui PM, casado, RIP, fundamentalidade, universalidade, interdependência, positividade, máxima eficácia, né? Concordância prática, e assim vai. Então é importante você fazer resumos, depois resumos, tá comprovado que é uma metodologia melhor para assimilação e para a maioria das pessoas é recomendável. Além de servir para você treinar caligrafia e para você criar autotextos e expressões chavões que vão ser essenciais para uma competência que a gente vai tratar depois, que é a redarguição, a técnica da redação, a capacidade de seduzir o examinador pelas suas palavras, pelo seu texto, pela sua caligrafia, pela organização do texto. Então, para isso também é de suma importância o estudo escrito. É claro que conforme os dias vão avançando, você vai chegar num estado em que não vai ser mais possível estudar apenas de forma escrita. Daí você substitui esse estudo por um estudo grifando, de preferência, as obras, né? Mas procure estudar por escrito o máximo que der. E ainda, eu acho importante... Metodologia é muito importante, tá, meus amigos? Planejamento, metodologia tem a ver com foco, tem a ver com lidar com ansiedade, tem a ver com saber para qual direção você deve seguir, né? Como dizem, nenhum vento é favorável quando não se sabe o porto em que se quer chegar. Então, eu vejo o planejamento como algo indispensável para uma aprovação de segunda fase. Pegue ali um assistente de calendário no Microsoft Word,
verifique as datas da prova e distribua de forma randômica, de forma aleatória, as disciplinas no decorrer desses dias. Lógico, dando ênfase às disciplinas de maior incidência, dando um peso maior. Vejam que aqui eu coloquei aqui uma data hipotética de prova do mês X, no dia 21, a segunda fase, 22, a terceira fase, né? E vou aqui distribuindo. Eu tenho o hábito de separar alguns dias para revisão e vou aqui distribuindo. Dou preferência para... Sim, lembrando que em todos esses dias eu vou me dedicar um pouco a estudo horizontal, a estudo vertical, ou então vou pegar 3 dias da semana, mas enfim, eu quero aqui enaltecer a importância do cronograma. Esse cronograma lhe possibilita bater o olho e verificar, olha, de hoje até a data da prova, por exemplo, eu tenho 5 oportunidades aqui para estudar direito individual do trabalho. E isso vai ser importante para imprimir ritmo aos estudos, para eu verificar quando que eu posso me aprofundar, quando eu preciso passar de ponto e seguir adiante, etc. Então, planejem, façam um cronograma e mantenham-se fiéis a esse cronograma, a esse plano de estudo. Passemos aqui para o nosso segundo subcapítulo. Falemos das matrizes filosóficas da magistratura. Em primeiro lugar, a questão do perfil do magistrado. O magistrado é uma pessoa que acredita no direito do trabalho, esse importante ramo dos direitos sociais, e ele acredita e reafirma a sua fé no direito do trabalho nas suas questões discursivas, né? Esse ramo que vem sofrendo ataques de 3 ordens, né? É chamado de defasado, arcaico, porque remonta a um diploma dos anos 40, é chamado de corporativista, criticado por se tratar por sua origem inspirada no fascismo, e é dito inibitório do progresso, e a crítica que se faz é que haveria um excesso de direitos trabalhistas a prejudicar o próprio trabalhador, na medida em que seria inibitório da geração de mais empregos, de mais procura por força de trabalho. O jurista do direito do trabalho, ele que se dispõe a fazer uma prova, ele deve estar convencido da superficialidade dessas críticas, né? Ora, dizer que é arcaico, a gente está falando de um direito extremamente dinâmico. Quase todo ano existe a necessidade de comprar um vademecum, porque se tem um ramo que sofre cotidianamente com oscilações normativas e jurisprudenciais, é o direito do trabalho. Então, essa é uma crítica que não resiste, essa sua gênese. É certo que a CLT é de 43, mas a gente está falando aqui de normas que foram amplamente referendadas pela Constituição de 88, em sua enorme maioria, e que ano a ano acomodam alguma alteração normativa, alguma alteração jurisprudencial. Dizer que a origem é fascista, bom, isso possui, é certo, né, que a parte de direito coletivo do trabalho da CLT é muito parecida com a Carta del Lavoro, com a filosofia por trás da Lei Rocco, mas, no geral, o que a gente tem é um direito do trabalho que é definido em Genebra, na OIT, como piso mínimo de direitos para nações ditas civilizadas, tá? Vocês não devem confundir mem legis com mem legislatores. Ainda que haja na mem legislatores, na vontade do legislador, ali na origem, alguma aproximação com o fascismo, com o corporativismo,
com a ideia de que não devem haver conflitos, né? De que tudo funciona em prol do Estado, ainda que essa seja a main legislatores, a main legis, que é a vontade da lei, ela se desprende da vontade do legislador e evolui e é produto desse trabalho jurisprudencial contínuo. Então, também é uma crítica, é um argumento ad terrorem esse, né? A origem fascista. E finalmente a gente tem essa terceira onda de críticas, né? Que seria um direito arcaico, corporativo, um direito. Haveria um excesso de direitos, isso seria inibitório, né? Do desenvolvimento e tal. Vejam, eu não consigo identificar onde haveria esse excesso de direitos. Uma limitação de jornada em 8 horas é excessiva. O que seria razoável? 12 horas? Bom, numa cidade como São Paulo, onde eu habito, né? Você tem aqui muitas vezes 1 hora que você leva para chegar ao trabalho, 1 hora para voltar. Então, numa jornada de 12, já foram 14 horas perdidas. Os especialistas recomendam 8 horas de sono. Então aí já vai para 22. O dia tem 24 horas, sobraria apenas 2 horas para o lazer, para o convívio com a família. É isso que é razoável? Eu acho que a gente tem uma falha crítica aqui. A gente tem alguns pontos que merecem aperfeiçoamento, sem dúvida. É inadmissível que no século XXI, para contratar um trabalhador, você deva lançar informações na carteira de trabalho, livro de registro de empregado, RAIS, GFIP, CAGED, quando de repente um portal na internet lançando dados para todos os órgãos já seria o bastante. E nesse sentido, o e-social vem para isso. Temos coisas a serem aperfeiçoadas, mas não excesso de direitos. 30 dias de férias é excesso de direitos. Um salário mínimo no valor que nós temos é excessivo. Eu não consigo. Uma multa de 40% na hipótese de resilição unilateral do contrato por iniciativa do empregador, considerando que nosso ordenamento admite a dispensa vazia, né, e o trabalhador ele é pego de súbito, de surpresa, eu não vejo como excessivo. E o jurista do direito do trabalho, num concurso da magistratura, ele deve manter a sua crença no direito do trabalho, ainda que haja algum espaço para crítica. Ainda em matéria de matrizes filosóficas, vocês certamente se depararão na banca com membros de matriz habermasiana e membros com matriz neomarxista. Que é isso, né? O perfil habermasiano, Jürgen Habermas, um filósofo da chamada terceira geração da escola de Frankfurt, Habermas era o filósofo da razão comunicativa. O ato racional é o ato de comunicação. É o filósofo da ação comunicativa, é o filósofo do consenso. Se as partes, em condições ideais de fala, com transparência, sem pressões de tempo, puderem conversar, racionais que são, chegarão a uma solução consensual. Identificarão naquela disputa algo que é uma solução melhor para todos, né? E aí residiria a noção de justiça habermasiana. Então, quem são esses magistrados filiados a essa matriz filosófica? São aqueles entusiastas da conciliação, do acordo, até mesmo da arbitragem, de soluções consensuais, da negociação coletiva e tudo mais. Valorizam essas soluções consensuais. Por outro lado, existe uma matriz filosófica que eu chamo de marxista, que vai falar o seguinte: olha, não existe espaço no direito do trabalho para razão comunicativa. Isso é muito ingênuo, pois tudo que existe é apenas luta entre classes. Então, essa matriz filosófica vai entender que não existe, que seria ingenuidade acreditarmos em transparência
em condições ideais de fala. Na verdade, o que a gente tem é apenas barganha, então o empregador ele entende justo que o trabalhador receba 50, daí ele oferece 25. O empregado, a outra classe, entende fazer jus a 100, mas pede 150. Então a gente tem aqui um jogo de barganha, uma luta entre classes, e isso inviabiliza a assimetria das relações, tudo isso inviabiliza a gente pensar numa razão comunicativa baseada no consenso. E essa matriz filosófica ela vai ser bastante crítica do pensamento habermasiano. Vão ser aqueles magistrados que entendem que o acordo judicial ele é gerador da própria demanda. Ele cria o chamado risco moral, a cultura do custo-benefício de se descumprir a legislação trabalhista. Então vai ser aquele magistrado que vai dar preferência às soluções heterônomas, ao sentenciamento, a condenações, né? Então a gente vai ter essas duas matrizes filosóficas na banca, e daí a necessidade de você saber tatear, você apresentar respostas polidas, educadas, com devido respeito a eventuais opiniões em contrário, pois vocês encontrarão as duas matrizes filosóficas na banca. E qual que é a maneira de lidar com isso? A forma de lidar com isso é você ser precipuamente técnico nas suas respostas. Logo mais a gente fala sobre isso. A gente vai falar sobre técnica em diversos momentos nessas nossas videoaulas. Bom, isso considerado, fica mais fácil a gente ter uma visão de quem que o concurso aprova e quem o concurso rechaça. E aí vem à tona a questão das normas regras, das normas princípios. Oportunamente traremos questões debatendo essas distinções sob o ponto de vista de Robert Alexis, de Ronald Dworkin e de Humberto Ávila, a distinção entre normas regras e normas princípios. Mas, a grosso modo, né, a gente vai ter aqui um extremo, candidatos que sustentam todas as suas respostas apenas em normas princípios. É princípio para lá, é princípio para cá, é utilização do princípio protetivo como saída para todo tipo de questão. Esse é um candidato que o concurso rechaça, aquele que se escora apenas em princípios, né? Ele tende a ser considerado intuicionista, uma filosofia que não oferece segurança jurídica em nada, que relativiza tudo e, além disso, pode ser taxado de infantil, de imaturo. Por outro lado, o concurso também repudia o outro extremo, que é o candidato legalista, o candidato que não tem um poder de crítica, de raciocínio e se afiancia apenas em normas regras. O legalismo ele é uma distorção do princípio da legalidade e ele estava presente em correntes muito antigas do pensamento jurídico, como a escola francesa da exegese, como a escola dos pandectistas alemães, e o candidato legalista ele tende a ser considerado filosoficamente defasado, de forma que o caminho da aprovação, o caminho da sabedoria é o caminho do meio, é o caminho do adequado equilíbrio entre normas regras e normas princípios. Veremos no decorrer do curso que normas regras são muito importantes, é essencial que para sua aprovação que você fuja de lugares comuns. Você deve internalizar, deixar automático no seu inconsciente, por meio de treino, a seguinte reflexão em face de um problema. Existe base
normativa para isso? Existe base jurisprudencial? Existe base doutrinária? Havendo base normativa, existe base normativa internacional? Existe base normativa constitucional? Existe base normativa legal? Existe base normativa infralegal? Então é isso que eu quero dizer com normas regras, né? Você deve ter o domínio disso e deve automatizar esse pensamento para evitar lugares comuns, para evitar chavões. Mas ao mesmo tempo, você não pode ter o raciocínio congelado e você não deve olvidar os princípios que são a razão de ser do direito do trabalho, mas tudo de acordo com um adequado equilíbrio, né? E, finalmente, sobre essa questão, a área trabalhista ela é pródiga em visões críticas, né? É um pouco associado isso, né? O marxismo, norma-princípio, visão crítica. Mas o magistrado, ele é um técnico também. Antes de mais nada, ele é um técnico. A visão técnica numa resposta discursiva avulta sobre uma visão crítica. Eu diria que essa visão crítica que pode entremear uma resposta, ela não deve ser a linha mestra do raciocínio, porque você deve buscar uma solução que seja aceita por qualquer uma dessas matrizes filosóficas, porventura presentes na banca examinadora. Então, deixem a técnica brilhar e releguem essa visão crítica para um parágrafo da sua resposta, para fundamentar alguma interpretação, tá certo? Mas, reitero, automatize esse pensamento, né? Diante de um problema. Existe base normativa, existe base jurisprudencial, existe base doutrinária para aquela questão? Havendo base normativa, existe base internacional, constitucional, legal, infralegal, e é por aí que a gente demonstra técnica e depois demonstra capacidade de raciocínio, visão crítica, na adequada interpretação, na adequada aplicação da técnica. Agora a gente vai tratar de um tema muito importante que eu chamo de visão emancipatória. Seja líder de si mesmo. Amigos, numa prova discursiva, eu reitero, contem com o imprevisível, tá? A gente tem tido aqui a boa aventura de antecipar diversas questões, tá? E eu tenho confiança no método. Prova em conteste, acho que do resultado que saiu do MPT, de aprovados na segunda fase, apenas 3 nomes dos 57 eu não conheço, os demais eu já trabalhei com eles. É lógico que o mérito é do aluno, tudo depende só dele, ele deve tudo somente a ele, mas é um sinal de confiabilidade na metodologia que vimos aplicando aqui. E eu não conheço ninguém que venha para uma prova discursiva apto a responder plenamente todas as respostas. Geralmente, a aprovação ela não parte de uma linha uniforme de respostas altamente qualificadas. Geralmente, a gente tem aqui oscilações e no decorrer do curso falaremos bastante sobre como majorar a nota nas respostas em que você naturalmente iria bem e como diminuir o desastre naquelas questões em que você iria mal. Porque a gente vai favorecer essa oscilação para que ela seja uma curva mais favorável possível a nós. Mas é o seguinte, meus amigos, vai cair uma questão ali imprevisível. E você deve estar tranquilo quanto a isso, tá? Nesse momento, vocês compõem as maiores mentes do pensamento jurídico trabalhista brasileiro, tá? E vocês estudaram, fizeram curso, estudaram doutrina, estudaram com profundidade, estudaram o perfil, obras, artigos dos membros da banca e eventualmente vai cair uma questão, ora, nunca vi nada sobre isso.
Nunca vi nada sobre isso. O que fazer, né? Primeiro, ficar tranquilo. Fique tranquilo, porque se você não viu, provavelmente ninguém nunca viu aquilo. Provavelmente aquilo ou nunca ninguém dissertou, escreveu, teorizou a respeito, ou apenas foi veiculado em algum artigo ou julgado muito obscuro de um membro da banca. É algo que vai acontecer e você deve então imprimir metodologia científica. Calma, então é aquilo que eu chamo de método cartesiano. Primeiro, respire. Depois, daí vem as 3 regras do método cartesiano. Mas respire. Deixa o desespero de lado, que entre a tranquilidade. E nessa fração de segundos você já vai, da sua respiração, você já vai aqui iniciar uma metodologia científica para construir a sua própria teoria, para improvisar. Separe o problema em tantas partes quanto for possível, comece a resolvendo das partes mais simples para as mais complexas e ao final se assegure de não haver incorrido em nenhuma omissão durante esse processo investigativo, né? Essas são as 3 regras do método cartesiano. Separar o problema em tantas partes quanto forem possíveis, começar a resolução indo das partes mais simples para as mais difíceis e certificar-se ao final de que não ocorreu nenhuma omissão durante o seu processo investigativo. Mas é necessário um certo empoderamento, uma certa compreensão de que você, nesse momento, está entre as maiores mentes do pensamento jurídico trabalhista, pois foi aprovado na primeira fase de um concurso extremamente difícil, uma prova densa, uma prova longa, com nota de corte muito abaixo do que costuma ser nos concursos da magistratura. E então, coragem, vamos ali construir as nossas próprias teorias. E eu trago aqui, vou trazer agora exemplos de situações em que uma visão emancipatória vai ser necessária, ou seja, você sair um pouco do comum e partir para o improviso, e como que a gente utiliza a metodologia científica para improvisar. Estamos chegando em 32 minutos, eu gostaria de concentrar nosso curso em blocos de 30 minutos, em média. Vamos tomar uma água, na sequência voltamos com mais um bloco para a gente tratar dessa questão do improviso, a visão emancipatória, seja líder de si mesmo. Até daqui a pouco, amigos, até já.